Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui. Entre 1989 e 1990, uma prostituta lésbica matou mais de meia dúzia de homens brancos de meia idade no interior da Flórida. Imagina o carnaval de mídia subsequente, né? Diz que o apelido menos picante que ela recebeu foi The Queen of Serial Killers, a rainha dos serial killers. Então, sensacionalismo abundou. Pois bem, a Netflix colocou agora, no finalzinho de outubro de 2025, este documentário sobre a Aileen em seu catálogo. Em português, o subtítulo não é Rainha dos serial killers como foi lá, é a história de uma serial killer. Não é bem assim, né? Pelo menos você não vai ver história caso a caso, mas assim, é a história especialmente dela e do julgamento dela, né? Quando eu digo não é assim, eu não estou criticando o subtítulo em português. É só para você não imaginar que você vai ter uma história de caso a caso. Tá legal? Só que antes de falar sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A tônica deste documentário, que é polêmico, é assim, gente. Eles dizem, e aí apresentam provas, o que eles chamam de prova, eles que eu falo é a equipe, os documentaristas, né? De que o fato de ela ser uma prostituta, na época não se falava profissional do sexo, né? Lésbica, pobre, mulher, né? Se ela era a prostituta, lésbica, e que ela, por ela ter matado homens brancos, esses fatores fizeram com que ela fosse muito mais rigidamente punida e que ela não fosse ouvida e que o julgamento dela não foi totalmente honesto, porque algumas provas, e aí as documentaristas mostram, né, isso, não foram levadas em conta pela promotoria. E aí então, segundo consta, o promotor além de ser profundamente religioso, assim como os membros do júri, também estava interessado em alguém para punir, para agradar a comunidade, para uma reeleição. Isso tudo é o documentário que está mostrando, que está falando, eu não estou inventando ou interpretando nada, né? Essa é a tônica do documentário, está tudo lá. Então a polêmica é com o documentário e não com a resenha do documentário. E aí então, para provar este ponto, né, e não tirar a culpa dela, ela matou esses homens, só que o documentário vai mostrar razões pelas quais ela pode ter feito isso e alguma, né, porque ela também foi abusada, aquela história. E também mostrar que, por exemplo, uma das vítimas, ela falou que tinha atacado antes. E aí então ninguém acreditou. E aí então eles vão descobrir uma prova, né? O pessoal da produção vai descobrir uma prova. Na verdade, uma outra repórter lá do Deadline, um outro programa americano, vai descobrir uma prova de que aí que o promotor não levou em consideração e que talvez não precisasse aplicar pena de morte, sim prisão perpétua, enfim, eles vão dar novas luzes, segundo eles, para este caso, e aí então a gente vai vendo os lados, com um monte de entrevista dela, né? E aí então você toda hora vai se perguntar, mas ela confessou que fez, mas aí ela vai falar uma coisa, depois em outra entrevista ou em outra imagem ela vai falar outra, e o promotor vai falar outra. O que eu estou fazendo aqui é dar uma linha geral, né, do que o documentário tenciona fazer. O documentário tenciona fazer com que você reflita, discuta se a justiça foi aplicada assim, de forma justa, né? Justiça foi aplicada de forma justa com essa mulher, sem em nenhum momento dizer que ela não cometeu os crimes. Não, ela cometeu, mas será que ela
também não foi ouvida por isso, isso, isso? É isso que o documentário vai questionar com um monte de imagem de arquivo e tudo mais. Então, se você quer saber assim uma cronologia das vítimas, quem foram, só vai aparecer lá o nome dos caras e blum, né? E aí então, porque o documentário está revisitando, né, o papel que a mídia teve, o papel que o Estado teve, né, na maneira como essa mulher foi representada, e aí então se isso não acabou fazendo com que o julgamento dela fosse mais severo do que precisava ser. Essa é a tônica do documentário. É difícil de ver, mas é bastante interessante, tá? E aí, para as mortes e tudo mais, aí esse caso virou até filme, né? Que gerou Oscar para atriz e tudo mais, aquele filme Monstro e tal. Então, assim, para achar material sobre esses assassinatos, tem vários documentários no YouTube e outros lugares, né? Tchau.